Você já aplicou uma prova coletiva? Pensa que não é possível, que é muito difícil fazer? Neste vídeo eu vou te contar a minha experiência ao realizar provas coletivas em um curso superior. Eu sou Adriana Cândido, sou enfermeira e professora de enfermagem e neste canal falo sobre docência, semeando saberes pedagógicos. Vamos para mais um vídeo do canal? Bem, no exercício da minha prática docente eu já realizei várias provas coletivas. Mas eu vou me ater a falar aqui da primeira vez em que eu apliquei uma prova coletiva. Foi no ano de 2016, eu ensinava a disciplina de atenção à pessoa idosa, e os conteúdos selecionados para aquela unidade eram as principais manifestações clínicas presentes nos idosos: incontinência urinária, fecal, distúrbio do sono, as síndromes geriátricas, demência, Parkinson e etc. E nós começamos a unidade organizando uma divisão de grupos de trabalho, onde cada um se responsabilizou por um tema referente aos conteúdos e eles fizeram um levantamento da literatura pertinente, realizaram leituras individuais e nas aulas seguintes os grupos faziam um momento de socialização e de discussão dessas temáticas, focando sempre nos conceitos, nas classificações das patologias, na fisiopatologia, no tratamento, na assistência de enfermagem. As discussões foram bastante produtivas e os grupos conseguiram colaborar muito entre si. As discussões foram muito ricas. E em uma das aulas eu fiz uma aula expositiva dialogada. Eles já haviam realizado essas leituras prévias, outros tinham alguns conhecimentos vivenciados, sejam de estágios que já tinham feito, ou da vida mesmo, com pessoas conhecidas, com familiares, idosos conhecidos familiares. Portanto, eles conseguiam colaborar muito durante a aula, esclarecer dúvidas, era sempre um momento de muita troca. Tudo isso já fazia parte do processo avaliativo. Eu os avaliava durante as aulas, eles sabiam disso. Inclusive, eu criei um instrumento, depois eu posso até falar um pouco dele. E esse instrumento, neste instrumento, eu avaliava, eu dava o feedback para eles. Mas a instituição onde eu trabalhava na época determinava que tinha que haver uma prova escrita em cada unidade. Então eu tinha que fazer uma prova. E para elaborar essa prova eu pensei muito. Eu já tinha as minhas leituras e os meus aprendizados sobre metodologias ativas, inovadoras. Então eu pensei, como é que depois de estimular a interação, a participação e a colaboração entre os colegas durante as aulas, eu vou fazer uma prova tradicional? Por que não levar os mesmos princípios para a avaliação escrita? E foi aí que me surgiu a ideia de fazer uma prova coletiva. Na época, eu não sabia que havia inclusive fundamentação pedagógica para isso. E eu fui procurar. Quando eu encontrei, isso me deu mais força ainda para executar essa ideia. O primeiro item que eu analisei para definir a avaliação, se essa avaliação era viável ou não, foi o tamanho da turma. Essa turma tinha 16 alunos, o que facilitava a operacionalização da prova. O segundo item analisado foi a maturidade da turma, baseado na forma como eles se organizaram, como eles se expressaram, como eles realizaram as discussões anteriormente. E o terceiro item eu só saberia no dia da prova, que era a receptividade deles à proposta. A prova foi elaborada com casos, com foco nas assistências de enfermagem, e apenas 3 questões objetivas relacionadas a conceitos, a fisiopatologia e tratamento. A pergunta que permeava a prova todo o tempo era: o que eu, como enfermeiro, posso fazer por este idoso e aos seus familiares, aos seus cuidadores, diante da presente situação clínica que ele apresenta? Ao chegar para a realização da prova, os alunos foram informados de que a prova seria coletiva. O que percebi foram olhares de espanto e de descrença, além de ansiedade, claro, porque eles não sabiam como era essa proposta, mas a proposta foi aceita.
E como em toda turma, choveu perguntas, né? Principalmente porque era algo muito desconhecido para eles. Passei então a informar-lhes as regras da avaliação, que eram: cada aluno receberia e responderia sua prova individualmente, não podendo copiar questão do colega. Cada questão seria lida pelo aluno que se dispusesse a fazê-lo, seria discutida no grupo e, ao final, durante o período de silêncio, cada aluno iria sintetizar e escrever a sua resposta. Nenhum aluno poderia começar a responder a questão seguinte antes de que todos os alunos tivessem terminado a anterior e nem podia responder enquanto estivesse ocorrendo um momento de discussão. Durante a discussão, ninguém podia anotar nada, escrever nada. A sala seria organizada em círculo. Eu, enquanto professora do componente curricular, ficaria de fora desse círculo e apenas observaria. Em nenhum momento iria interferir verbalmente, nem gestualmente, a não ser que fosse para garantir o cumprimento dos critérios estabelecidos. Devo dizer que não só para os alunos, mas para mim foi uma experiência muito rica. Enquanto eles respondiam à prova, eu conseguia avaliar a apreensão e a apropriação individual e coletiva do conhecimento referente às temáticas, considerando a forma como foi trabalhado durante a disciplina e refletia, inclusive, sobre os aspectos pedagógicos que estavam envolvidos naquele momento. Além de tudo, durante a prova, também houve muito aprendizado, construções de conhecimentos. Foi uma experiência fantástica e o feedback dos estudantes quanto à maneira como a prova foi conduzida foi muito positivo. Então eu deixo um alerta e um incentivo. O alerta de que nós temos que fazer avaliações compatíveis com a metodologia que utilizamos no cotidiano docente. Como posso trabalhar com metodologias ativas e, na hora da avaliação, ir para a metodologia tradicional? Não é coerente e há grandes chances dos alunos se darem mal nessas avaliações. O contrário também pode ocorrer, de ensinarmos no tradicional e fazer uma prova toda elaborada que pede síntese, construção de ideias, não vai funcionar. Então eu incentivo você a pensar o seu processo avaliativo e a coerência dele com a metodologia que você tem utilizado. Busque inovar em ambos. A gente não tem nada a perder, ganhamos nós e os estudantes. Em outro vídeo eu posso comentar um pouco sobre as vantagens e desvantagens e o resultado desse tipo de avaliação. Como eu apliquei esse tipo de avaliação em várias turmas, eu pude listar esses fatores e depois posso comentar com vocês. Se tiverem dúvidas e sugestões, deixem aí nos comentários e até o nosso próximo vídeo.